Olá, senhores, vamos aí resolver a questão 2 da página 279, então, que fala o seguinte, ó. Um raio de luz monocromático incide, grifem aí, ó, perpendicularmente sobre uma das faces de um prisma cujo ângulo de abertura é 30 graus. Esse ângulo de abertura é o ângulo do topo. Então, vamos desenhar ali, ó, já deixei um prisma pronto aqui para nós, ó. O ângulo de abertura de um prisma é esse ângulo do topinho dele aqui, ó, do topetão dele. Então, esse ângulo aqui vale 30 graus, certo? Seja o índice de refração desse prisma raiz de 3, e estando ele imerso no ar, cujo índice de refração nós sabemos que vale 1, determine, no item A medida do ângulo de emergência. O ângulo de emergência é o ângulo que ele emerge do prisma, certo? O ângulo que ele sai. E, obviamente, como ele tem nome, toda vez que eu tenho nome, é medido entre o raio e a normal para nós, certo? O item B, ele quer o valor do desvio angular sofrido pelo raio. Então, vamos por partes. Vamos primeiro desenhar o nosso raio incidente em uma das faces aqui. Vou desenhar na face esquerda. E entrando, obviamente, perpendicular à minha superfície. Então, olha cá, aqui eu tenho o raio de luz, que incide perpendicular à primeira superfície do nosso prisma. Se ele entra perpendicular, é porque o ângulo entre o raio e a superfície vale 90 graus. E é um caso particular, né? Toda vez que um raio entra perpendicular a uma superfície que separa dois meios, ele não sofre desvio. Porém, ele viaja na mesma direção dentro do teu prisma, e a hora que ele chega lá na segunda face, ó, ele vai entrar com um certo ângulo. Então, nesse caso agora, nós vamos ter que analisar as refrações. Aqui nós vamos ter uma normal de referência, certo? Para poder medir os ângulos, incidente e refratado. E aí, nós sabemos que esse raio de luz, ele tinha esta direção aqui. Vem com o tio aqui, ó. Ele tinha essa direção, certo? Só como ele está indo do prisma, que é o meio mais, para o ar, que é o meio menos, ele fica menos próximo da normal. Então, esse raio de luz, ó, afasta um pouquinho da normal. O ângulo de emergência para nós é o ângulo do raio que emerge do prisma, que sai do prisma, sempre medido em relação à nossa normal. Então, aqui, ó, este é o ângulo que eu vou chamar de I2, tá? Vamos seguir o padrão. Aqui nós vamos chamar de I2. Belezinha? É o que ele está pedindo no exercício. Para isso, olha o que nós vamos fazer, ó. Seria bacana primeiro você analisar se nesse ponto aqui, ó, se nesse ponto não tem reflexão total. Porque você percebeu que o raio está indo do meio mais para o meio menos? E para nós calcularmos o ângulo limite, eu tenho que fazer o n menor sobre o n maior. Você faz essa conta aqui, ó, dá 1 sobre raiz de 3. Aí, como tem raiz embaixo, a gente vai racionalizar. Então, isso daqui ficaria raiz de 3 sobre 3, né? Não é um valor conhecido. Mas você faz essa conta, raiz de 3 é 1,71 dividido por 3, isso dá aproximadamente 0,57. Pô, pera lá. O seno é 0,57, se fosse meio, o ângulo seria 30 graus. Como é mais que meio, é porque o L é mais que 30 graus. Então, nós sabemos de uma coisa. Eu não sei quanto vale o ângulo limite, mas eu sei que ele é maior que 30 graus, já que o seno dele, 0,57, é maior que o seno de 30, que é apenas 0,50, meio, né? Vamos ver quanto vale o ângulo incidente? Então, vem aqui, ó. Esse ângulo nós sabemos que vale 90 graus, ali vale 30. A soma dos ângulos internos de um triângulo é sempre 180, portanto, esse ângulo vale 60 graus, certo? O ângulo incidente em relação à normal, nessa segunda fase, ele é o complementar, vou chamar ele de R2, complementar aos 60 graus, ou seja, ele vale 30 graus para nós. Então, percebam que esse ângulo é menor que o teu limite, né? Ou seja, nós temos garantia que esse raio realmente irá refratar. Toma cuidado com isso, tá? Peão, e como é que eu vou calcular esse 2, que é o que ele está pedindo no item A? Aí nós vamos usar uma lei muito conhecida por nós, que é a chamada lei de Snell, que fala seno I NI é igual ao seno de R vezes o NR. No nosso caso, o seno de I seria o seno do R2, que nós descobrimos que vale 30 graus. E o índice de refração do meio incidente, ali na segunda fase, é o prisma, né? O seno de R é o seno do ângulo I2, que eu chamei de 2. E o N, onde ele refrata, é o próprio ar. O seno de 30 vale meio. O índice de refração do prisma ele deu, vale raiz de 3. O seno do I2 é o que eu quero. E o NR vale 1. Então, nós vamos chegar aqui, o seno desse ângulo I2 é raiz de 3 sobre 2. O ângulo cujo o seno que eu calculo da raiz de 3 sobre 2 seria o ângulo I2 valendo 60 graus para nós.
Portanto, esta é a resposta do item A. Belezinha? No item B, ele quer que a gente calcule o desvio sofrido pelo raio, comparando a direção que ele tinha antes de entrar no prisma com a direção que ele tem agora saindo do prisma, certo? Então, olha cá. Vou colocar isso aqui mais para cá. Esse ângulo, esse desvio, eu vou chamar de delta, tá? Normalmente é chamado de delta esse desvio. Para a gente calcular esse desvio, eu quero saber isso daqui, ó. O raio de luz tinha esta direção. Não quero azul, quero vermelho. O raio de luz tinha essa direção antes dele passar pelo prisma, certo ou não? Pontilhar ele porque não é raio, é só uma suposição de onde o raio estaria, né? E ele sofreu um desvio, percebo que ele desceu um pouquinho, ou seja, este ângulo aqui, ó, é o nosso desvio angular, é o delta que ele está perguntando para nós. E aí, olha que bacana. Nós sabemos que esse 2 vale 60 graus, acabamos de calcular. Então, eu vou trocar aqui o I2 pelo valor dele, ó. O I2, nós sabemos que vale 60 graus, certo? Eu quero saber o restante aqui, ó, o delta. Aí nós vamos poder fazer isso daqui. Olha que bacana. Se a gente olhar aqui, esses ângulos são ângulos opostos pelo vértice, certo ou não? Esses ângulos são opostos pelo vértice. Então, percebo que se esse ângulo vale 30 graus, é porque esse pedaço vale 30 graus. Nós sabemos que tudo até o vermelho, até chegar no raio vermelho, da normal até o vermelho, vale 60, não é verdade? Se só esse pedacinho é 30, significa que o nosso delta aqui seria pegar o ângulo verde, que é 60, e subtrair o amarelinho, que vale 30. Portanto, a gente descobre que o desvio sofrido pelo raio vale 30 graus. Fechou, meninos? Então, só repetindo aqui no desenho, ó. O 60 graus é tudo isso daqui, ó, até o vermelho, da normal até o vermelho, certo? O 30 graus seria só esse amarelo. Então, para somar o 60, o azul também tem que ser quanto? 30 graus. De forma que o azul mais o amarelo deu o verdinho para nós. Fechou? Grande abraço a todos.